A história começa com Vic e sua esposa Melinda, que são casados e têm uma filha chamada Trixie. Melinda se prepara para sair com o marido e ir a uma festa na casa de uma amiga e contrata uma babá para cuidar da filha. Quando chegam à festa, Melinda rapidamente se afasta de Vic e vai abraçar um amigo chamado Joel. Vic observa a proximidade entre os dois e fica visivelmente incomodado, mas se mantém calado para tentar preservar o casamento. Logo depois, ele é apresentado a Joel por Melinda e aproveita o momento para contar a Joel sobre Martin, um antigo amante de Melinda. Vic insinua que matou Martin por ele se aproximar demais de sua esposa. Joel, assustado com a revelação, decide deixar a festa, o que irrita Melinda. Ela confronta Vic, acusando-o de ser o motivo da saída repentina de Joel, mas Vic nega qualquer envolvimento. Vic é um homem calado, mas claramente obcecado por sua esposa. Quando o casal volta para casa, Vic paga a babá, mas fica irritado ao ver Melinda fazendo café, vestida de forma inadequada. Ele repreende Melinda e pede que ela não se comporte assim na frente da babá, o que gera uma briga. Melinda, então, vai para o quarto e Vic a segue, sugerindo que, se ela realmente precisa de um amante, pelo menos escolha alguém mais inteligente que Joel. Melinda pergunta se Vic a ama por sua inteligência, ao que ele responde afirmativamente, mas ela deixa claro que não sente o mesmo e que Joel preenche esse vazio. Ela calmamente pede para Vic sair do quarto. Vic é quem toma as rédeas das responsabilidades em casa, preparando o café da manhã e levando Trixie para sua escola, enquanto Melinda continua sem fazer nada. Após deixar sua filha na escola, Vic encontra uma amiga que pergunta sobre o suposto assassinato que ele teria cometido. Sem entrar em detalhes, ele pergunta quem espalhou a história, e a amiga revela que Joel contou à cidade que Vic matou o amigo da esposa e o ameaçou de morte. Ela ri, acreditando que Joel estava apenas provocando. Quando Melinda volta para casa, fica sabendo que Vic ameaçou Joel e exige que ele peça desculpas. Vic se encontra com seus amigos e reclama sobre os boatos que Joel espalhou, pedindo que eles controlem Melinda, pois ela está errada ao exibir seus relacionamentos de forma tão aberta. Melinda, indiferente aos sentimentos do marido, convida Joel para jantar em sua casa. Durante o jantar, Joel comenta sobre seu novo emprego no México e menciona que vai se mudar no dia seguinte. Melinda expressa interesse em ir para o México e Joel a convida para sua casa lá. Vic, por sua vez, tenta intervir, dizendo que já havia reservado um hotel para Melinda e que ele não a deixaria sozinha. Melinda começa a desdenhar de Vic, dizendo que ele é entediante e que gostaria que ele fosse uma pessoa normal. Caso contrário, Joel não estaria sentado com eles. Quando Joel vai ao banheiro, Melinda pede a Vic que leia uma história para Trixie e a leve para o quarto. Vic leva a filha e, ao retornar, vê Melinda dançando e passando o tempo com Joel. Melinda pede que Vic se sente e converse com Joel. Joel exige um pedido de desculpas por Vic tê-lo ameaçado na festa, mas Melinda se recusa a pedir desculpas, afirmando que é tarde demais e que Joel deveria ir embora. Joel se sente intimidado e decide sair. No dia seguinte, Vic e Melinda vão a outra festa. Melinda está com suas amigas, mas logo vê Vic dançando com outra mulher e fica claramente com ciúmes, embora tente disfarçar. Durante a volta para casa, Melinda está furiosa com Vic, mas ele se mantém em silêncio. No dia seguinte, Vic recebe uma ligação informando que Melinda está enviando dinheiro para alguém supostamente para aulas de piano. Curioso, Vic começa a investigar e descobre que essa pessoa é Charles, outro amante de Melinda. Ele vai assistir a uma das apresentações de Charles e, ao voltar para casa, vê no noticiário que o corpo de Martin, o antigo amante de Melinda, foi encontrado. Vic informa Melinda sobre a descoberta e ela parece surpresa, começando a chorar. No dia seguinte, Vic vê Charles com um buquê de rosas e, ao chegar em casa, descobre que Melinda o recebeu de presente.
Irritado, ele joga as flores no lixo e tenta se distrair cuidando dos caracóis de estimação. Uma noite, Melinda chega tarde em casa e Vic, já suspeitando, a questiona sobre onde estava e por que estava gastando tanto dinheiro, mas Melinda não responde e começa a provocá-lo. No dia seguinte, Vic organiza uma festa para os amigos próximos, mas fica surpreso ao ver que Charles apareceu. A raiva de Vic aumenta quando vê Melinda abraçando Charles na frente de todos. Quando Melinda tenta apresentar Charles a Vic, ele simplesmente sai e vai para um canto da casa, observando os dois de longe. Vic percebe que Melinda e Charles se dirigem ao quarto e fecham a porta. Em seguida, ele os vê caminhando em direção à piscina. Começa a chover e todos os convidados, exceto Vic e Charles, entram na casa. Após algum tempo, Vic também entra, enquanto Melinda procura por Charles e se depara com o corpo dele boiando na piscina. Ela começa a gritar desesperadamente. A polícia chega e Melinda acusa Vic de ter matado Charles, mas ele nega calmamente. Amigos de Vic confirmam à polícia que ele esteve dentro da casa o tempo todo e, como não há provas contra ele, Vic é liberado. Posteriormente, Vic pergunta a Melinda se ela quer o divórcio, mas ela não responde, deixando a situação no ar. Após o incidente na piscina, a tensão entre Vic e Melinda só aumenta. Melinda passa a agir de forma mais fria e distante, enquanto Vic tenta manter as aparências, cuidando da filha e das responsabilidades diárias. Certa manhã, enquanto Vic anda de bicicleta pela cidade, ele nota um carro suspeito o seguindo. Dias depois, enquanto caminha pela rua, ele vê o mesmo carro estacionado em frente a um restaurante. Curioso, Vic entra no restaurante e encontra Melinda jantando com um homem desconhecido. Ele se senta na mesa ao lado e começa a puxar conversa. O homem se apresenta como psiquiatra, o que deixa Vic desconfiado. Vic começa a questioná-lo sobre o local da sua clínica e pede para ver sua identificação, mas o homem se recusa, aumentando ainda mais as suspeitas de Vic. Determinado a descobrir o que está acontecendo, Vic segue investigando e descobre que o homem, chamado Don, estava envolvido em espalhar rumores sobre ele pela cidade e que Melinda estava pagando a Don para vigiar seus passos. Enfurecido, Vic confronta ambos, exigindo que parem com suas ações. Quando Vic retorna para casa, vê Melinda caminhando pela rua com outro homem. Sem fazer alarde, ele entra em casa e passa a noite observando sua filha. Durante a madrugada, Vic ouve Melinda conversando ao telefone e planejando fugir para o Brasil com seu novo amante. No dia seguinte, um amigo de Melinda, chamado Tony, vai à casa do casal para jantar. Vic, tentando controlar a raiva, mantém a calma e participa do jantar. Após a refeição, Melinda sai com Tony, deixando Vic em casa para lavar a louça. Alguns dias depois, Vic decide se aproximar de Tony e oferece uma carona até sua casa. No caminho, Vic dirige até uma área isolada na floresta. Tony, visivelmente desconfortável, tenta sair do carro, mas Vic o ataca com uma pedra, matando-o brutalmente. Ele amarra o corpo de Tony com pedras e o joga no rio próximo. Nos dias que seguem o desaparecimento de Tony, Melinda começa a agir de forma mais carinhosa com Vic, e os dois aparentam ter uma melhora em seu relacionamento. No entanto, durante um passeio pela floresta, Vic vê o corpo de Tony flutuando no rio. Ele sugere que Melinda vá para casa para que ela não encontre o cadáver. Mais tarde, Melinda comenta que esqueceu um lenço na floresta e Vic volta sozinho para recuperar o objeto. Ao chegar lá, encontra o corpo de Tony preso nas pedras do rio. Enquanto tenta empurrar o corpo de volta para o fundo do rio, ele é surpreendido por Don, que o observa à distância. Don percebe o que está acontecendo e ameaça denunciar Vic à polícia. Em pânico, Vic corre atrás de Don, mas não consegue alcançá-lo. No entanto, enquanto Don foge de carro, ele perde o controle e o veículo cai no rio, matando-o no impacto. Vic, aliviado,
volta para casa. Quando chega, encontra Melinda esperando por ele. Ela revela que descobriu tudo sobre os crimes de Vic após encontrar a carteira de Tony no porão da casa. Melinda, surpreendentemente, diz a Vic que, apesar de tudo, ela entende seus atos e que nunca havia pensado em deixá-lo. Ela confessa que se arrepende de suas atitudes e que percebeu que Vic sempre esteve ao seu lado, mesmo diante de todos os seus erros. Melinda decide que quer esquecer o passado e recomeçar ao lado de Vic. Eles se abraçam, selando um pacto silencioso de cumplicidade e recomeço, deixando para trás as sombras que marcaram sua relação. E assim termina essa trama cheia de mistério, tensão e reviravoltas. A história de Vic e Melinda nos faz refletir sobre até onde podemos ir por quem amamos e como a falta de diálogo e confiança pode destruir um relacionamento. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais recaps e análises de filmes. Nos vemos no próximo vídeo aqui. Valeu e até mais!